Santa Cruz, você pode comprar a sua também, junto aqui com a Foot Fanatics, que tem várias opções de clubes internacionais. Olha essa camisa aqui personalizada, inclusive, ó, R$100 apenas, M, G, GG, você pode colocar de vários tamanhos. Ah, Gustavo, quero uma do Santa Cruz mesmo para esse final do ano e tal. Olha aqui, ó, opções de R$139, tem também outra aqui de 200 e tal, desse ano, bom preço em R$200, tá aí com promoção também de Black Friday, tava 240 esses dias também, que eu divulguei aqui no canal. Então aproveita, pelo meu link aqui embaixo você vai ter esse preço, ainda 10% de desconto. Tamanho aqui só tem P no momento, mas em breve vão adicionar também outras opções. Olha essa roxa aqui também, bem bonita, né? Apesar de não ser o padrão, mas bem bonita. Tem o tamanho P, M, G também. O link vai estar aqui embaixo para vocês, do Santa Cruz e junto com a Foot Fanatics. Então bora falar aqui sobre esse caso envolvendo o valor da SAF. O próprio Ricardo Rocha já tinha falado sobre essa questão de que nesse mês de dezembro teria alguma atualização. Ele que aqui, ó, auxiliando a formação da SAF, Ricardo Rocha projeta prazo de divulgação do valor do clube, né? Então ele detalha aqui um pouco mais sobre isso e de que poderia sair ainda nessa atual temporada. Olha aqui o que ele disse, né? Concordo com o presidente do Santa Cruz, o Vasco é um exemplo de uma experiência de uma SAF que não deu certo. E isso pode não acontecer, né, com o Santa Cruz. Com a torcida apaixonada que tem, estou tentando ajudar o Santa Cruz como sempre e eu estou conversando. E aqui ele falou, as pessoas dizem que está conversando muito, mas tem que conversar muito mesmo. Ninguém coloca dinheiro em uma coisa ruim. O Santa Cruz não é uma coisa ruim. E precisa ser claro, né? O Bruno Rodrigues vai fazer um valuation, que é avaliar, né? Quanto que vale o clube junto com uma empresa, e até dezembro vamos ter os números. Então tem que começar a conversar, não vai ser de uma hora para outra. Ainda fala sobre a importância, né, para definir o valor total do clube. A SAF pode existir, eu estou tentando ajudar e vou tentar ajudar sempre. Quando eu ver que não dá, eu vou sair. Talvez essa seja a minha última tentativa de ajudar o Santa Cruz. Não depende de mim, não sou o presidente. O Bruno Rodrigues é um cara inteligente, do bem, ele está corretíssimo em não ter pressa. Eu, como torcedor, digo, tem que realmente esperar um pouco, porque vai sair o valuation em dezembro, e aí, né, ele tem uma definição sobre quem vem ou não para ajudar o Santa Cruz. Que aí sim, né, a tendência é que faça essa avaliação e tenha um valor definido. 600 milhões de reais que o Santa Cruz vai querer, 1 bilhão, por exemplo, em 15 anos, enfim, vai depender bastante. A tendência é que venda, né, 90% das ações da SAF do clube. Além disso, o próprio Bruno Rodrigues deu uma entrevista no final de novembro falando sobre isso, né? De que gostaria de que tivesse avançado mais essa questão da implementação da SAF no Santa Cruz, que é algo que ele vem batendo na tecla há quase, né, mais de um ano. Então aqui nessa entrevista ele fala um pouco mais sobre isso e aqui, ó, ressalta, né, um dos trechos importantes sobre por que não aderiu esse modelo em 2024. Falou aqui, ó, nesse ano de 2024 eu digo com todas as letras, né? Eu esperava que a gente tivesse avançado mais. Quando digo, né, avançado, seria formalizada a SAF. Porque quando me perguntaram quando vai haver a SAF do Santa Cruz, qual que seria a minha resposta clara e objetiva, né? Não é se vai haver ou não, é quando vai haver e está resolvendo isso, né? Isso vai haver, mas não sabemos ainda o prazo. Falou aqui, ó, quando a lei entrou em vigor, era natural que todos achassem que era a grande solução do mundo. Acredito que para o nosso futebol brasileiro não tem outra saída, mas teve, né, aquele boom onde vários clubes viraram SAF e aí muitos deram resultado. Aí está o Cruzeiro, por exemplo, mas enquanto deram errado, por exemplo, do Vasco, que foi uma tragédia, né? Ele disse aí então sobre essa questão. E aí a empresa que está fazendo essa consultoria, que ele disse, né, é a Alvarez e Marshall, que é muito grande, já fez o valuation do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco, que vamos combinar, não foram valores certos, né, não foram valores altos, mas os investidores, pelo menos no caso do Cruzeiro, acabou dando certo com a chegada do Pedro Lourenço, do Botafogo também não tem nem o que dizer, do Vasco também foi errado, né? Acho que é o único exemplo bem negativo dessas grandes vendas, mas ainda foram poucas que ocorreram. Então, tendência é que em breve teremos essa definição e agora bora falar, né, sobre essa história envolvendo o Rivaldo. Só antes, eu vou deixar o link aqui, ó, bem rápido, da Betfair para vocês, que está até com R$300 em bônus e 300% de bônus no seu primeiro depósito. Não tem conta na Betfair, já se registra aqui embaixo, deixa lá esse saldo, né, para você aproveitar as cotações para o ano que vem. Então o link da Betfair até R$300 de apostas grátis vai estar aqui embaixo na descrição. Então bora falar aqui, muito obrigado ao Cash Coral, onde falamos, né, ó, Rivaldo na SAF do Santa Cruz. Após trazemos, né, a informação de que a proposta não vinculante da SAF estaria assinada com um grupo de empresários tricolores, outra informação que surgiu, né, de que o Rivaldo estaria junto com os empresários para ser um dos compradores dessas cotas da SAF do Santa Cruz, que era algo que eu até disse, né, num vídeo recente, quando teve essa proposta do Neucato, essa especulação, né, proposta não teve, de que poderia ser um investidor bilionário, eu falava, a chance mais real de acontecer
é, por exemplo, vamos colocar vários investidores, né, igual fez o Atlético Mineiro, tendo 4, 5 donos, por exemplo, e cada um coloca 100 milhões de reais, que é muito mais fácil do que você ter um dono só e o cara ter 1 bilhão disposto, né, a arriscar no clube. Poderia ser uma alternativa. Então tá aqui, ó. Proposta não vinculante da SAF assinada, né? Então já está assinada com um grupo de tricolores pernambucanos. Inclusive são esses tricolores, né, que contrataram a empresa Alvarez e Marston para os termos, né, burocráticos. Então isso aqui já é um pré-avanço para a assinatura oficial da SAF. E aí em breve saindo então essa definição do valor. Porque estou gravando esse vídeo ainda no dia 10 de dezembro. A tendência então é que nesse mês ainda saia o valor exato. E esse grupo, né, de empresários, que estaria inclusive o Rivaldo dentro, né, desse grupo, poderia ser então mais cotado hoje até essa venda da SAF. Não sabemos o valor exato, não sabemos se vai ser, por exemplo, o Rivaldo e mais outros 3 investidores, ou o Rivaldo e mais 10, 15, não sabemos ao certo como que vai ficar essa questão, mas eu acho que é o meio mais viável, né, disso aqui acontecer. E a própria declaração do Ricardo Rocha, do Bruno Rodrigues, nesses últimos meses, já dava a entender que seria algo para esse sentido, né, por exemplo, conversas que eles sempre falavam de grandes empresários, por exemplo, de Recife, de Pernambuco, do Nordeste, que poderiam estar interessados nessa SAF aqui de um clube que está desvalorizado, né, por estar na Série D, mas é um dos que no Brasil tem mais potencial e maior torcida, então faria uma grande diferença desse ponto. Acho que o Rivaldo, tendo essa identificação com o Santa Cruz, poderia ser uma boa. Ele até já deu algumas entrevistas recentes, mas não é de falar muito, né, sobre esse caso. Já até foi perguntado outras vezes sobre essa possibilidade de compra. Depois eu posso trazer um monte de comprar, inclusive de promoção aqui na Black Friday. Você vai ter o desconto, e você vem aqui em pesquisa, ó, Santa Cruz, e você vai ter aqui as opções aparecendo para vocês. O link vai estar aqui embaixo, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó. Novo bilionário, grupo do Newcastle negocia SAF e Coral, disse aí, então o jornalista, né? Muito obrigado aí pelo portal Blog do Torcedor do UOL. Então seria uma das alternativas para o ano que vem. Informações aí pelo programa Léo Medrado e Traíras, a diretoria ter negociado com um grupo que comanda o Newcastle lá da Inglaterra, né? Então é um grupo lá da Arábia Saudita e tudo mais, que investiu demais no Newcastle e tem um potencial muito grande no médio e longo prazo. Então é como se fosse o fundo soberano lá da Arábia Saudita que teria esse interesse, né, de comprar algum time brasileiro e aí teria interessados no Santa Cruz, até por conta do potencial, né, da torcida e tudo mais. Essa especulação desse árabe aqui no Brasil não é de hoje, já teve especulações dele no Cruzeiro, bem antes, né, no Vasco da Gama também, e no Botafogo, lá em 2022, teve também especulações mais recentes no Atlético Paranaense e agora mais esse nome aqui no Santa Cruz. Mas nunca nada de oficial, uma proposta ou algo nesse sentido, mas eu não ficaria surpreso, até porque o grupo do Newcastle é um dos maiores, né, ainda mais com condição financeira. O Arábia Saudita, a liga em si já está muito forte. Tem também a questão, por exemplo, do Newcastle, que é um dos times mais relevantes hoje no cenário inglês e agora poderia estar interessado no Brasil. O Santa Cruz tem um potencial gigante e poderia ser um investimento até barato para os padrões do que os árabes têm feito, né? Porque poderia já comprar um time, por exemplo, o Fortaleza, que está na região Nordeste também, tem uma torcida grande e já está estabelecido em competições sul-americanas e na Série A, mas custaria bem mais, né? Eles estariam dispostos a esperar, por exemplo, no Santa Cruz 3, 4, 6 anos, por exemplo, para ter um retorno interessante e voltar a competições relevantes, né? Estando agora na Série D, se eles quiserem, em poucos anos, né, pode estar de volta no torneio. Então vai ter toda essa definição aqui no médio e longo prazo. Vou deixar também essa informação aqui, ó, do Ricardo Rocha, tá aqui, ó, auxilia nas negociações e espera a definição, né, do valuation, que isso aqui é quanto que vale o Santa Cruz. No caso será definido aqui então em dezembro, de acordo com o Ricardo Rocha, que já tínhamos falado aqui recentemente também, né, no canal. Então ele falou aqui, ó, recentemente sobre essa questão, né, da SAF. Eu concordo com o presidente do Santa Cruz, eu acho que o Vasco é a grande experiência de uma SAF que não deu certo, né? Aí todo mundo pergunta, Ricardo, você está tentando ajudar o Santa Cruz? Eu estou, né? Estou tentando ajudar, como sempre estou conversando. O pessoal fala, mas está conversando muito, né? Mas tem que conversar muito mesmo. Ninguém coloca dinheiro em coisa ruim. O Santa Cruz não é uma coisa ruim, mas precisa ser claro para ter, né, esse investimento. Ele revelou então, né, de que o valuation do Santa Cruz será definido até o final de dezembro. É um passo fundamental, né, foi essa questão da Alvarez e Marston, que é uma empresa que já fez consultoria para alguns clubes que são SAFs, recentemente também para o Flamengo, para o Vitória, e aí vai estruturar qual o valor da dívida, qual que seria um valor justo comparado com o mercado atual, e é essencial, né, para ter uma definição de quanto que vale. Ele ainda completou dizendo aqui, ó, o presidente do Santa Cruz vai fazer um valuation até dezembro, vai ter os números e aí sim começar a conversar. Não é de uma hora para outra que vai se fazer uma SAF
e eu acredito que seja a minha última tentativa de ajudar o Santa Cruz. Não depende de mim, eu não sou presidente do Santa Cruz, o Bruno é um cara inteligente, um cara do bem, e está corretíssimo em não ter pressa, porque realmente vai sair agora no valuation, né, e vai ter uma definição quem tem ou não para ajudar o Santa Cruz. Então, ele fala também sobre investidores do Brasil, que nesse momento eu acho que seria o mais plausível. Ele até falou aqui, ó, sobre essas especulações e tudo mais, sobre ligado ao Newcastle. No entanto, o Ricardo Rocha disse que o grupo que ele está intermediando é outro. Ele falou aqui, ó, não tem nada a ver, é outro grupo, outra situação. Bruno Rodrigues tem algumas propostas na mesa, o maior patrimônio do Santa Cruz é a sua torcida, e eu conheço, né, alguns amigos que me levarem a esse grupo, pessoas seríssimas, que gostam de futebol e têm condições de comprar o Santa Cruz. Inclusive, eu acho que é o mais plausível de acontecer. É claro, se aparecer um investidor internacional e tudo mais, seria mais viável, mas seria até mais interessante. Porém, não acho ruim essa história de ser investidores brasileiros e vou explicar aqui o porquê. Só antes, tem um recado aqui para vocês da Betfair, patrocinador do canal, para os próximos jogos aqui, ó, na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, e ainda tem também R$200 em apostas grátis, caso você ainda não tenha feito o seu registro. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o link está aqui embaixo. Vai lá, começa. Lembrando, né? Sempre apostar com responsabilidades. Tem vários jogos aqui agora nessa reta final do ano. Premier League, futebol italiano. Você vem aqui em Elite da Europa que você já vai ver diversas opções. Então o link vai estar aqui embaixo para vocês. Esse jogo aqui, ó, entre Botafogo e São Paulo, cotação de 1,34. Eu vou pegar os R$200 de bônus aqui, ó, e apostar. R$200 voltaria 264. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, por que eu acho interessante essa possibilidade? Porque a SAF, por exemplo, do Atlético Mineiro, eu acho que seria o melhor exemplo disso, porque, beleza, né, não está no momento mais perfeito, mas desde quando os donos, né, o Rubens Menin e tudo mais, e outros investidores, compraram um percentual do clube e endividaram ele também, depois compraram, mas ainda assim, depois que teve investimento, o Atlético ganhou títulos, né, Brasileirão, Copa do Brasil, e aí, quando foi formada essa SAF, teve então vários empresários, né, que compraram algumas cotas. Então, vamos supor, se a SAF do Santa Cruz vai estar avaliada em 750 milhões de reais, você pode dividir, por exemplo, entre 7, 10 investidores que vão ter o percentual. Esses caras não vão tomar conta, né, do time, não vão ficar dando pitaco, mas eles vão escolher, por exemplo, quem que vai ser, junto com o presidente ali, por exemplo, quem que vai ser o CEO do clube, quem que vai ser o diretor de contratações, e aí dá as cartas, porque é muito mais fácil, né, um total ali de 10 empresários ali se reunir e fazer um investimento de 100 milhões cada, por exemplo, do que exclusivamente ter 750 milhões para dar à vista, né, num projeto que é arriscado. Não tem como dizer que não é, porque é sim um projeto de um clube que tem muito potencial, mas que teria todo um processo bem longo pela frente. Então, eu acho que a possibilidade mais real de acontecer, e é inclusive que o próprio Ricardo Rocha aqui bate na tecla, né, nessas entrevistas mais recentes de proposta de grupos nacionais. Agora, se aparecer um investidor aí, dono do Newcastle interessado, ó, desde que esse grupo, né, tenha outros históricos de times que já compraram e deram certo, aí sim eu sou a favor. Mas agora, vai surgir um investidor lá da Arábia Saudita que não sei o que, nunca teve nenhum time, tipo, não tem nenhuma segurança financeira, vai arriscar no Santa Cruz. Aí não, aí eu sou totalmente contrário. Se é um grupo sério, que tem um potencial interessante, pode ser que tenha a mesma sorte, né, como teve o Bahia, tendo, né, ao seu lado o Grupo City. Então pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se faz sentido ou não. Lembrando, né, as receitas do Santa Cruz nesses últimos anos não foi o mais interessante, estando nas divisões inferiores. Desde quando estava na Série C de 2020 para cá, teve uma queda bem relevante, em média de apenas 13 a 14 milhões de faturamento. Isso aqui é muito pouco, não faz sentido, né, o Santa Cruz faturar apenas R$1 milhão por mês, com o tamanho de torcida que tem, mas é isso que acontece quando o clube está numa divisão que não tem cotas de transmissões, né? Por exemplo, clubes com torcidas pequenas, mas que estão na Série A, o Atlético Goianiense, o Bragantino, o Cuiabá, já assegurando ali R$100 milhões somente com as cotas, né? Então isso aqui faz muita diferença. Então, lembrando que o último ano que passou dos 20 milhões foi em 2019 e em 2024 certamente não vai ser como foi em 2022, 2023, deve ter sido até menor, né, essa receita. O cenário da Série D, do Campeonato Brasileiro e tudo mais, não é uma situação tão fácil de você definir esses valores, e vai estar aqui, ó, Bet da Sorte, que vai estampar a camisa então para 2025 e aí vai ter algumas novas ações de marketing para um futuro não tão distante. Então, pelo menos para o ano que vem vai voltar a ter um calendário cheio que, no geral, ajuda também em questão das marcas. Por exemplo, o Santa Cruz esse ano, depois do Campeonato Estadual ali em abril, já não tinha mais jogos para disputar. Fez muita diferença, né? Porque as receitas do clube caíram bastante. Mas com o ano que vem tendo campeonato, pelo menos até agosto,
indo para outras fases na Série D, né? Tendo ali até o final de setembro, vai ter um calendário bem maior e certamente esse acordo da Bet da Sorte bem mais interessante também, até porque a empresa de Pernambuco e tudo mais, em Recife aí com o campeonato estadual vai gerar muita credibilidade, muita visibilidade para a marca, então acho que vai ser um acordo bem maior, não ficaria surpreso se fosse o maior de todos os clubes da Série D do futebol brasileiro, a não ser que tenha algum time do futebol paulista e tudo mais, o Campeonato Paulista valoriza bastante, mas com um cenário anual, né, acho que certamente vai ter um bom valor para essa próxima temporada. E aí pode auxiliar em algumas contratações. Não quer dizer que esse acordo, por exemplo, tem direito a vai chegar 2 reforços com salário e tal. Não, não é isso que eu quero dizer. É que com esse novo valor, né, que agora tendo um bom patrocínio master, tendência que o Santa Cruz se sinta bem mais confortável para ir ao mercado e buscar alguns nomes, como por exemplo do próprio Paulinho, que é uma alternativa para 2025, vocês vão lembrar dele em 2020, 2021, eu até tinha deixado ele como um vídeo anterior, né, de alternativas para o ano, seria assim uma boa opção para o ano que vem. Teve uma ótima passagem e até o próprio técnico falou sobre o jogador de 34 anos, né, 34? Deixa eu só conferir aqui, 35, melhor dizendo. Então aqui ó, eu confesso que eu gosto muito do Paulinho, acho um jogador muito inteligente, de muita qualidade técnica e eu gostaria de ter o Paulinho aqui para 2025. Mas do outro lado eu já me preocupo, porque se eu trouxer o Paulinho, eles vão começar a achar que eu quero fazer um time de asilo aqui, né? Então ele falou dos jogadores mais experientes para a próxima temporada. Até porque quando ele passou no Santa Cruz, ele tinha 30 para 31 anos, né? 2020 e 2021. Foi muito bem, um total de 39 jogos e 2 gols marcados. Foi depois para o Paysandu em 2021, não teve uma boa passagem. Rodou ainda pelo Mirassol, Concórdia, Volta Redonda e o Ercílio Luz, clube que ele está desde o ano passado. E nessa temporada, né, somou 20 jogos e uma assistência. Lembrando que ele não joga desde junho, né, quando terminou as competições tanto da Série D quanto também pelo Campeonato Catarinense. Então aí ficou parado nesses últimos meses. Acho uma boa alternativa para complemento de elenco. Diria que ele seria titular? Olha, não sei, mas pelo menos estava jogando com frequência, mesma competição que o Santa Cruz vai disputar, né, que vai ser a Série D para o ano que vem, e já teve essa passagem pelo clube também. Ou você ficaria com o pé atrás por ser um jogador mais experiente e concorda, né, com o Itamar, apesar desse interesse, né, apesar dessa vontade de ter essa contratação. E para terminar também, outro é o Genilson, também lá em Santa Catarina, não tem como negar, ele que jogou pelo Figueirense nesse ano, 34 jogos, já tem um encaminhamento para essa próxima temporada, como era de se esperar. Certamente com bons acordos, né, de patrocínios para o Santa Cruz, faz uma diferença bem relevante para os próximos anos e focar bastante nisso, nessa questão de novos patrocínios masters. Inclusive eu já trouxe um vídeo no canal falando só sobre essas receitas, né, do Santa, de olho, por exemplo, em um futuro não tão distante, com uma volta Série C, Série B e Série A. Então, pelo Figueirense, nesse último ano, 34 jogos disputados, ele que passou pelo Santa Cruz em 2018, 16 jogos, revelado também lá no Vasco, passou também pelo Fortaleza, Santa Cruz, Juventude, Criciúma e no Paysandu foi bem também, em 2022, 42 jogos, 8 gols, é um cara muito bom também no jogo aéreo, acho uma baita opção, até porque ele estava na Série C, ano passado, por exemplo, na Série B, e nos últimos anos também, né, com o Paysandu. Então, acho que é um jogador de Série B, estando na Série D para o Santa, baita reforço para o ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo é o link também da Fute Fanatics para você comprar sua camisa do Santa com 10% de desconto. O link da Betfair, aproveita esse super bônus, vai estar aqui embaixo também para vocês. E outras sugestões de conteúdos recentes que eu já trouxe aqui no canal, estão tudo aparecendo aqui na tela, aqui do lado da minha cara. Conta aí com a ajuda de vocês, bora chegar em 70 mil para você concorrer a essa camisa e nos vemos numa próxima. Valeu!